Próximo projeto. PLL número 46 de 2025. Reconhece a prática do grafite e do muralismo como manifestação artísticas de valor cultural na ação denominada Muro Legal. Declara o grafite e o muralismo como patrimônio cultural do município de Jacareí. Fixa permissões para a pintura de grafite e muralismo. Cria o programa de incentivo ao grafite, muralismo e demais artes visuais e dá outras providências. Autoria, vereadora Maria Amélia. Apresentação do projeto. Mais uma vez, boa tarde. Agora, defesa um projeto elaborado pelo Gabinete 3, Gabinete da vereadora Maria Amélia, que vos fala. E gostaria que você tivesse uma atenção especial, pois a gente propõe um projeto que, lá no fundo do meu coração, veio para que a gente pudesse deixar a cidade mais harmoniosa, mais bonita, e a gente, de certa forma, combater as pichações. Encerrar é algo difícil, porque já existem penalidades para as pichações, mas a gente quer ocupar os espaços, né, com o grafite e o muralismo. Então, por isso, a gente, numa reunião entre apoiadores desta vereadora que vos fala, foi sugerido o nome Muro Legal. Em 2021, para que vocês tenham conhecimento, eu estive em Piracicaba, juntamente, inclusive, com o ex-vereador dessa casa, o Abeder, para que a gente pudesse ver os muros, que lá existe uma obra de arte no muro do cemitério lá de Piracicaba. Então, nós fomos lá para conhecer e, desde então, isso vem provocando sensações positivas no meu coração, para que a gente pudesse trazer isso para Jacareí, e a gente estava buscando de que maneira poderíamos amarrar essa ideia para que a gente pudesse ter essa arte explícita nos muros da nossa cidade. Pois bem, então, diante de uma reunião entre amigos, nós conseguimos, por meio de uma fala do meu querido e amigo Coic, essa sugestão de muro legal. E aí eu vou ler para vocês aqui primeiro a justificativa e depois a gente faz a apresentação do projeto por inteiro. Este projeto apresenta a atuação do nosso mandato nos assuntos relacionados à arte e à cultura. E teve a importante colaboração do amigo e artista visual e publicitário Coic. Ou seja, essa propositura surgiu a partir de sua sugestão, demonstrando a relevância da participação cidadã na definição de políticas culturais, refletindo o desejo das pessoas de ver a arte como um agente ativo na construção de uma sociedade mais rica, culturalmente mais justa e mais integrada. Aproveitamos para registrar o trabalho do artista plástico Clóvis Garcia Masson, autor do belíssimo mural existente na EMEIF, professora Adélia Pereira Braz Rossi, localizada no bairro Santo Antônio da Boa Vista, do nosso município. Os seus trabalhos, criação e apresentação das obras de arte em tela, Paisagem de Jacareí em 1827, segundo Tebré. O Grito da Independência, A Criança e a Liberdade da Imaginação e Homenagem à Arte Moderna Brasileira. Impactaram a todos durante o desfile de comemoração aos 200 anos da independência em 2022. E também nos inspiram neste projeto. E agora também a Estação Evoluir, que também é uma criação, é uma pintura do Clóvis Masson. Há tempos, os grafiteiros, verdadeiros artistas culturais, lutam para que a sua arte seja reconhecida. Para muitos, o grafite é visto como arte democrática, humanizadora,
pois os desenhos ficam expostos a todos, mudando a paisagem da cidade, e surgida nas ruas de São Paulo na década de 1970. Essa forma de intervenção artística ganhou adeptos ao longo dos anos e tornou-se um movimento artístico de grande influência na capital paulista, chamando a atenção de todo o país. Como importante formas de manifestação e arte urbana, o grafite e o muralismo merecem ser preservados e valorizados, pois são expressões artísticas legítimas e assim devem ser tratados como um patrimônio cultural que valorizam a história e a identidade de uma cidade, além de ser um incentivo à criatividade e à liberdade de expressão. O grafite e o muralismo podem ser elementos-chave na revitalização de áreas urbanas degradadas, pois traz vida e movimento para locais abandonados ou pouco frequentados, sendo ferramentas de combate à pichação e à transformação de espaços vandalizados em verdadeira galerias de artes. Bom, é um pouquinho da nossa história na justificativa. Eu vou pedir aos técnicos que coloquem para mim a defesa do projeto nos slides que a gente preparou, quer dizer, a minha querida estagiária preparou para a gente. Pode colocar o próximo, por gentileza. Eu só vou fazer uma pequena correção, porque já entrou com uma emenda, né? Reconhece a prática do grafite e do muralismo como manifestações artísticas de valor cultural, na ação denominada Muro Legal. Fixa permissões para a pintura de grafite e muralismo, cria o programa de incentivo ao grafite, muralismo e demais artes visuais. Neste artigo, foi suprimido o artigo 2º, né? Reordenando os demais artigos, que foi uma indicação do jurídico desta casa, na pessoa do Wagner Bácaro, que me procurou, foi a última emenda que nós colocamos a esse projeto. No próximo slide, no artigo 1º, ficam reconhecidos, então, as práticas do grafite e do muralismo como manifestações artísticas de valor cultural, sem conteúdo publicitário, realizadas com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado na ação denominada Muro Legal. E aí, no caso, o artigo 2º foi suprimido, conforme já disse anteriormente. No artigo 3º, também desse projeto, nós fizemos alteração no inciso 1º, inciso 1, desculpa, incluímos um modelo no anexo também. Teve alteração no parágrafo 5º, não foi inciso, desculpa. Ai, confundi tudo aqui. Parágrafo não, no inciso 5º desse artigo. E já também vou depois falar para vocês o que nós apresentamos posteriormente, que foi as alterações sugeridas diante de uma roda de conversa que nós fizemos aqui na Câmara. E aí eu vou pedir para os técnicos que coloquem o próximo slide para mostrar aí para vocês, de um lado o muralismo, de outro lado o grafite. Então, são obras que a gente quer que aconteça na nossa cidade, para que os muros fiquem mais harmoniosos e deixe uma cidade mais alegre. Por exemplo, para quem passa ali na Davi Lino e vê aquele muro, agora alguns grafites já foram lá e já usaram aquele muro, mas que a gente possa estampar ali, talvez uma história de Jacareí, talvez até mesmo no muro do cemitério aqui da nossa cidade, a gente tentar trabalhar para que o muro fique, ao invés de branco, ele fique com a história de Jacareí. Isso será depois validado por meio de um decreto aí do prefeito, tá bom? Nesse outro slide, aí um pedacinho da obra do Clóvis, né, que está lá na estação Evoluir. Todos podem passar por ali e apreciar essa linda obra. E ao lado, se eu não me engano, é lá no Parque Linear Tupinambás, lá no Jardim Santa Marina, essa outra obra. No último slide, aí um grupo que esteve com a gente para discutir sobre esse projeto. Aí estão a Valéria, a Sheila, a Daiane, a Ana Quina, a Cíntia, o Vitor, que também faz parte do grafite, o Clóvis, que está aí agachado embaixo, ao lado do Mário, que está agachado, eu, o Wesley e o Coic. Então, é um movimento que nós fizemos aqui
para que esse projeto pudesse ter novas ideias e assim eles puderam dar a sua opinião e a gente acatou e fez as alterações nas emendas. Pedir agora aos técnicos que coloquem, por gentileza, o vídeo que foi preparado pela TV Câmara para a defesa desse projeto e apresentação nas ruas da nossa cidade. Grafite e muralismo podem se tornar patrimônio cultural de Jacareí. A proposta, denominada Muro Legal, é de autoria da vereadora Maria Amélia e está em tramitação na Câmara Municipal. O que me motivou a criar esse projeto me inspirou, na verdade, foi o muro do cemitério de Piracicaba, que lá existem separado por quadrantes, espaço para os artistas colocarem a sua obra. Desde 2021, eu venho buscando ideias para que isso possa ser colocado no papel. De um muro legal, será assim, a prefeitura identificar esse muro, olha, esse muro já é legal. Então, o artista ele não precisa pedir autorização, essa é a ideia. Ele vai e usa aquele muro que já está com a identificação de muro legal. Grafite e muralismo ocupam o mesmo espaço, mas não são a mesma coisa. Eu acredito que grafite seja uma arte, nos muros ali com um artista, e o muralismo seja uma coisa mais sofisticada ali. Grafite é uma arte de rua que os artistas usam para se expressar. E muralismo ainda não sei o que é, não. Eu imagino que grafite seja, mais arte periférica, ali das regiões mais afastadas. E muralismo talvez seja uma forma de importar essa arte para uma região mais urbana. O primeiro contato com a arte veio ainda na infância. Aos 12 anos, Rafael já deixava seus traços nos muros da cidade. Hoje, aos 35, é designer publicitário e explica as diferenças entre grafite e muralismo. O grafite ele é mais tipográfico, ele é feito mais com letras, com uma tag, o nome do grafiteiro, algo assim. Até entra algumas ilustrações, tipo personagens, mas ele é mais enraizado nesse sentido. O muralismo, ele está mais atrelado a algumas artes tradicionais, tipo artes clássicas, normalmente atrelado a um ambiente histórico, mas principalmente ele cumpre uma função arquitetônica. De um lado, o resgate da memória e do passado. Do outro, o grito de protesto que ecoa nas paredes. O muralismo ele tem uma arte mais enraizada na cultura, Normalmente ele traz algo relacionado à história daquele lugar ou daquele prédio, daquela pessoa que trabalhou nesse projeto, alguma coisa assim. Mas e o grafite ele está mais atrelado à intervenção no sentido de choque, no sentido de ser visualmente impactante. Assim, O projeto também prevê a criação de um programa de incentivo à arte urbana, desde que as obras não promovam publicidade ou mensagens discriminatórias e ilegais. Tem uma previsão, sim, no projeto. A gente também quer premiar artistas. Isso vai depender também de um projeto junto com a prefeitura, Eles entendendo de que forma isso vai ser valorizado. Fazer conexões entre artistas, fazer a premiação e fazer conexões entre artistas. Trazer artistas e levar nossos artistas também para outros lugares para conhecer as outras obras. Acho que vai ser algo assim muito interessante para a cidade e para os artistas que nós temos aqui. A proposta também inclui ações para estimular as artes visuais no ambiente escolar da rede municipal. Todo tipo de arte ela tem que ser preservada e ela tem que ser fomentada e incentivada, O grafite está entrando nesse projeto de lei como uma representante de um tipo de arte que, se a gente não preservar e não fomentar, ela vai morrer, Então, assim, a gente está vivendo um momento em que as pessoas estão só consumindo arte ou consumindo conteúdos, digitalmente, e não estão produzindo tanto assim. Então, é muito importante um projeto de lei que preserve e incentive esse tipo de intervenção artística na cidade. Deixar a nossa cidade mais bonita. Quero agradecer a todos que puderam colaborar, em especial o pessoal do meu gabinete, as pessoas que estão próximas a mim também, que puderam dar a sua contribuição, fazer suas sugestões, em especial o Wagner, que trocou de lugar com a Renata aqui, que fez a sua última sugestão, dizendo que nós não podíamos declarar como
patrimônio cultural. Então, nós retiramos isso, houve alteração e nós acatamos todas as sugestões que foram nos dadas. E é isso, é deixar a cultura explícita da nossa cidade. Nós queremos Jacareí uma cidade de turismo. Para isso, nós precisamos preparar essa cidade para que novos investimentos venham para a nossa cidade, para colaborar também com o desenvolvimento. Então, conte com a gente está à disposição e qualquer coisa que quiserem alterar, estou à disposição também e conto com a apreciação dos nobres pares e do voto favorável de todos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público em geral, inclusive dona Valmira, fiquei sabendo agora o nome dela, moradora do Parque dos Príncipes, mostrando aí que é importante, né? Há muitas sessões ela acompanha a votação aqui desta casa. Parabéns pela sua atitude, que mais pessoas possam vir a essa casa para ver o que realmente estamos debatendo, principalmente para o bem de Jacareí. A coisa mais triste que eu acho do mundo, mais sem vida, é você olhar na cidade. Por exemplo, nós temos um exemplo aqui, um antigo hotel, né? Ali no centro da cidade, em frente ao Pátio dos Trilhos, e você vê a tristeza que é aquele local. Pichação. Pichação tem que ser combatida, porque pichação não é arte. A arte é o grafismo, o muralismo, porque elas visam dar um colorido especial a uma cidade que, aos poucos, vai se tornando uma selva de pedra. Parabéns, Maria Amélia, por essa importante ideia desse projeto, porque você chega em qualquer lugar que tem um muro, seja do grafite ou do muralismo, você viaja nas imagens que são colocadas ali. O detalhe que o artista faz com aquele local faz com que a cidade não seja tão cinza, a cidade seja alegre. E hoje, ao aprovar esse projeto, nós estamos dando a liberdade para o artista poder expor tranquilamente o seu trabalho e a sua arte. Sim, é uma arte, é um trabalho e precisa ser valorizado. E hoje nós estamos dizendo para o grafiteiro: vem trazer seus trabalhos para Jacareí, coloca seus projetos para serem admirados pelo nosso povo. Eu volto a insistir, é tão triste a gente ver lugares que poderiam ser enfeitados, seja com o grafismo ou o muralismo, pichado. E vocês podem dar uma olhada, pessoal, lugar em que esse artista faz o seu trabalho, não tem pichação, porque existe o respeito. Então, sou favorável e pode contar com o meu apoio. E digo a você, artista de rua, aqui você vai ter a liberdade de expor seu trabalho. Conte com o meu apoio. Não. Quero parabenizar a vereadora Maria Amélia, excelente projeto, muito bacana. Quando a gente faz uma breve retrospectiva histórica para ver como é tratado as artes visuais aqui no município, o muralismo, o grafite, a gente vê o valor de uma casa legislativa reconhecer como arte, reconhecer como algo valoroso para a comunidade, o grafite, o muralismo. Então, muito legal mesmo. Fico feliz em votar favorável ao projeto. E eu gostaria já de introduzir uma discussão para talvez
essa legislatura, talvez as próximas legislaturas, para que a gente consiga amadurecer esse debate. Quando o grafite surgiu, Marcelo, o grafite ele era tido também como algo marginal, algo que estava à margem, algo que era um grito de revolta. Ele surge principalmente na contracultura, com o movimento hippie, depois ganha força na Inglaterra com o movimento punk. A gente tem figuras importantes como o Jean-Michel Basquiat, que é talvez um dos maiores artistas da história da contracultura, que era um muralista, que era um grafiteiro. E eu acho que em todos os trabalhos dessas grandes figuras a gente vê elementos que hoje podem lembrar sim o picho, que é o que você disse que é crime, que é feio, que enfeia a cidade. Existe uma discussão muito profunda e muito complexa que a gente tem que travar sobre isso, sobre o uso do espaço privado, sobre o uso da propriedade particular. Obviamente a gente não pode admitir que pessoas façam em muros de casas, em propriedades privadas, coisas que não são autorizadas. Mas o picho, como expressão artística, ele tem que ser considerado e ele tem que ser discutido. Afinal de contas, hoje quem picha nas cidades é, em geral, a juventude, né? São pessoas muito jovens, pessoas geralmente marginalizadas, pessoas que estão à beira desse debate artístico que se concentra tanto em galerias, que se concentra em espaços de poder, de riqueza, e que ainda assim floresce nos ambientes. É só vocês andarem aí pelas ruas que vocês vão ver a quantidade de tags que a gente tem, a quantidade de artistas que estão na tatuagem, de artistas que estão no grafite também e que acabam fazendo picho de forma autorizada, de forma consensual. A gente não pode criminalizar a arte, porque esse é o primeiro passo para a gente restringir a arte. A arte é a expressão, e a expressão humana não pode ser restringida sem justificativa. Então, mais uma vez, parabéns, e que a gente consiga ampliar e aumentar esse debate ainda mais nos próximos anos. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, colocarei em votação primeiro as emendas. Temos 4 emendas. Como eu expliquei na apresentação, nós temos 4 emendas, mas todos foram para acrescentar ao projeto. Então, no parágrafo 5º do artigo 3º, passa a ter a seguinte redação: fica proibida a inserção de qualquer tipo de pichação em bens, móveis e imóveis públicos e particulares do município, nos termos da Lei Complementar 068 de 2008, de 17 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais. Então, a gente faz essa citação aqui. O segundo... não, tem que votar um. Emenda número 1 em votação. Flavinho. Já a emenda número 2... Posso ir falando, chefe. Os artigos... Emenda número 1 aprovada. Próxima emenda. A emenda número 2, os artigos 4º e 6º passam a ter as seguintes redações. O artigo 4º, ao poder público caberá determinar de maneira fundamentada a retirada do grafite ou muralismo que façam apologia e a incitação ao crime, práticas ilícitas ou que, de alguma forma, viole direitos de terceiros. Essa foi uma pergunta do Joé, que já está respondida aqui. O artigo 6º, o poder público municipal poderá realizar premiações, programas de formação, viabilizar a infraestrutura necessária para a consecução desses tipos de intervenções artísticas, além de definir outras formas de apoio aos grafiteiros e muralistas, de modo a enriquecer a paisagem urbana. Artigo 8º. O poder público municipal, através de publicações e de edital, poderá ofertar formações contínuas que conterão prioritariamente os seguintes temas. Essas foram as alterações, senhor presidente. Emenda número 2 em votação.
Emenda aprovada. Emenda número 2, aprovada. Próxima emenda. Emenda número 3. O inciso 1 e o 3 do artigo 3º passam a ter as seguintes redações. Inciso 1. Pilares dos viadutos, pontes, quadras poliesportivas, passarelas, pistas de skates e muros públicos, previamente selecionados e identificados, situados no município. Inciso 3. Imóveis particulares, independente de autorização da municipalidade, bastando anuência escrita do proprietário, conforme modelo do anexo 1. Já respondendo aí, argumentando sobre a fala do vereador Gabriel. E aí tem o modelo da autorização e é isso. Emenda número 3, em votação. Gabriel. Emenda número 3, aprovada. Próxima emenda. Por fim, a última emenda, emenda número 4, que foi sugestão do jurídico desta casa, reconhece a prática do grafite e do muralismo como manifestação artísticas de valor cultural na ação denominada Muro Legal. Fixa permissões para pintura de grafite e muralismo, cria o programa de incentivo ao grafite, muralismo e demais artes visuais e dá outras providências. E também fica suprimido o artigo 2º do projeto de lei em epígrafe, procedendo-se, então, à adequação de numeração dos artigos posteriores. Nobres vereadores, a presente proposta de alteração tem como objetivo atender o apontamento da Secretaria de Assuntos Jurídicos dessa Casa, que nos orientou a respeito da Lei 4557 de 2001, que dispõe sobre a política pública de preservação do patrimônio cultural. Cria o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do município de Jacareí, CODEPAC, e o Fundo de Patrimônio Cultural de Jacareí, FUPAC, e dá outras providências. Portanto, a declaração do muralismo e grafite como patrimônios culturais do município se enquadra nesta lei, uma vez que estas artes são expressões artísticas urbanas consideradas bem culturais, imateriais ou materiais, sendo configuradas como prática artística coletiva, com valor simbólico, histórico ou social, ou seja, parte da memória e identidade de bairros e movimentos culturais. Câmara Municipal, 29 de agosto de 2025, autoria, vereadora Maria Amélia. Emenda número 4, em votação. Valmir. Emenda número 4, aprovada. Agora passaremos à votação do projeto. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Como vota o vereador Silfarne do Cidade de Salvador? Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Como vota o vereador Daniel Mariano? Como vota o vereador Gabriel Belém? Como vota o vereador Hernani Barreto? Quero justificar o voto, dar os parabéns a Vossa Senhoria, vereadora Maria Amélia, pela propositura. A gente está estabelecendo um padrão urbanístico na cidade. Eu acho importantíssimo a gente ter locais específicos previamente definidos, né? Porque isso faz com que a gente normatize e organize o crescimento e desenvolvimento da cidade. É um tema relevante, que poucas pessoas têm afinidade e enxergam sob ângulos diferentes, mas essa casa tem que fazer o seu papel, valorizar a manifestação cultural. E eu quero aqui lembrar que há mais ou menos 10 anos a gente discutiu nessa casa um projeto do ex-vereador Arildo Batista, que é chefe de gabinete do vereador Paulinho do Esporte, falando sobre, Paulinho vai lembrar sobre isso, falando sobre as pichações, a proibição das pichações. Hoje é diferente, hoje nós estamos encarando a cultura da cidade de Jacareí. Mando um grande abraço ao meu amigo Andy, que é um pioneiro aqui do grafite na cidade de Jacareí. Sou favorável. Como vota o vereador Jean Araújo? Como vota
O vereador Joex Almeida. Justificar meu voto, presidente. Quero parabenizar aqui a vereadora Maria Amélia pelo projeto e também agradecer pela explanação aí, inclusive que está citado no artigo 4, sobre apologia ao crime, nessas supostas artes no muro. Então, mais uma vez, parabéns, muito obrigado e vamos estar fiscalizando. Como voto o vereador Luiz Flávio. Como voto o vereador Marcelo Dantas. Justificando meu voto, parabéns pela iniciativa. Lembrando que hoje estamos dando um passo legal, principalmente para reconhecer o trabalho artístico do grafiteiro e do muralista. Então, sou totalmente favorável e que tenhamos cidades mais bonitas e alegres. Como vota a vereadora Maria Amélia, justificando o meu voto, quero agradecer a todos os pares e agradecer também o João do Doutor Colorido, que me encaminhou também, a semana retrasada, um vídeo sobre o prefeito de Blumenau, que também está no combate às pichações e que a gente vem de forma, não da maneira como o prefeito de Blumenau, mas a gente vem com uma proposta de discussão, né? Uma proposta para o fim das pichações, trazendo a arte para os muros da nossa cidade. Então, é uma proposta similar, porém, combatendo, assim como o prefeito, mas não de forma ostensiva, uma forma mais, como se diz, harmoniosa e valorizando a arte da nossa cidade. Então, a gente, valorizando, a gente já divulga aí uma cultura de paz. Então, muito obrigada a todos e obrigada, João, doutor Colorido, por me enviar esse vídeo. Próximo, Neto Alves. Discussão única do PLL número 46 de 2025 foi aprovado por 12 votos favoráveis. Próximo projeto. Discussão única do PLL.